Meu desejo é que Deus continue falando ao seu coração, através da palavra já dita aqui, das músicas, dos hinos, dos cânticos, dos sinais, que seu coração seja, de fato, visitado pelo Senhor. Nós temos trabalhado numa série falando de esperança. Como eu posso ter esperança em diversas situações, os diversos momentos da vida, as diversas circunstâncias. Hoje, em especial, nós vamos abordar o tema de esperança diante das aparentes incoerências. Quem nunca detectou na vida algo que, ao seu parecer, é incoerente? Você olha nas circunstâncias ao seu redor e diz: inaceitável, como isso é possível? Ninguém faz nada. Você olha na sua empresa, onde você trabalha, e você começa a observar a movimentação, o trânsito das pessoas, os ajustes que são feitos, e você põe a mão na cabeça dizendo: não entendo nada disso. Para mim é uma grande incoerência. É difícil quando você se acha diante de uma aparente incoerência e assim mesmo ter esperança. Mas há um segredo na Escritura. E o meu desejo, a minha oração é que nesta noite você possa ouvir a voz do Senhor. Ele respondendo para você como lidar com aquilo que para você, aos seus olhos, é totalmente inaceitável, é incoerente. Não dá para afinar e ajustar o que você tem visto. Seja em que área for que isso estiver acontecendo na sua vida. Eu vou convidá-los nesta noite a caminharem comigo lá no Antigo Testamento. Você que tem a sua Bíblia, abra para Abacuque, o profeta Abacuque. Ele é identificado e reconhecido como um dos profetas menores. Abacuque, ele profetizou mais ou menos em torno do ano 600 a.C. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, 620, 610. Esta questão das datas tem uma oscilação, uma variação aí com os estudiosos. Mas lá no passado, e você vai ver como a posição, a situação que Abacuque estava vivendo, como tem a ver conosco no dia de hoje, a nossa relação com Deus, diante de tudo aquilo que nós observamos e acompanhamos os acontecimentos. Abacuque, ele profetizou algo muito difícil para a nação de Israel. A profecia de Abacuque se referia a um cativeiro, a uma disciplina que Deus exerceria com a sua nação no futuro. Isto ocorreu mais ou menos uns 15 anos após a sua profecia. E você conhece, você que tem estudado o Antigo Testamento, sabe que esse cativeiro demorou aproximadamente 70 anos. Foi o cativeiro da Babilônia. E Abacuque, naquele momento, ele refletiu a nossa realidade hoje. Nós observamos os fatos muitas vezes e, de repente, nos encontramos no mar das incoerências, sem saber o que fazer, sem saber como reagir, que posicionamento tomar diante dos fatos. Mas nós vamos observar hoje que Abacuque teve uma experiência fantástica, maravilhosa com Deus. E a minha oração é que seja a nossa experiência, que a experiência de Abacuque possa de fato me levar a uma mudança de posição, na maneira como eu estou lidando, vendo e observando todos os fatos.
Então eu quero convidá-lo a fazer essa leitura, acompanhar comigo, acompanhe na sua Bíblia ou aqui no telão. Diz o seguinte o profeta: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Já parou, já passou por uma situação assim? Não dá mais. Eu faço a minha oração há quanto tempo? Eu estou gritando, eu estou falando e o Senhor não escuta. Parece que ele vivia aquela sensação que Deus não estava dando ouvidos ao que ele falava ou fazia. Ou gritarei a ti, violência, e não salvarás. Nada acontece. Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Não há acordo, não há paz, não há entendimento. Por causa disso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. Você já olhou à sua volta e teve mais ou menos a sensação de que tudo está solto no ar? Que Deus está totalmente alheio? Ele não está dando ouvido para as suas questões, para as suas lutas, as suas dificuldades, as suas incompreensões, e todos nós passamos por elas. A nação de Israel vivia um período de grande declínio espiritual nessa época, um afastamento de Deus. E o profeta, que mantinha um relacionamento íntimo com Deus, ele vai e questiona a Deus a respeito de tudo o que estava acontecendo. Talvez você tenha questionado muito a Deus nos últimos anos, nos últimos tempos na sua vida. Ou até coisas de muito lá atrás, que você não entendeu, que você até hoje não compreende, que até hoje você está na expectativa de que algo possa acontecer. É possível ter esperança quando você estuda este profeta, a vida deste profeta. Eu quero mostrar nesta noite aquelas fontes de onde surgem as aparentes incoerências diante dos nossos olhos. A primeira sensação é que Deus desconhece completamente aquilo que está acontecendo na sua vida, na sua empresa, na sua família, no teu círculo, nas suas amizades, no seu país. Abacuque olhava toda aquela realidade na sua nação, muita violência, afastamento de Deus, declínio espiritual, desentendimento, a justiça era torcida. Deus não está vendo. Ele não sabe a luta que eu estou vivendo aqui. Eu estou esquecido para o Senhor. Ou Ele não está olhando para mim. Ou a aparente indiferença. Ele sabe, mas não faz nada. O versículo 13 do capítulo 1 diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras aqueles que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Não é possível. Deus está indiferente com tudo aquilo que está acontecendo na minha nação, dizia o profeta.
com os meus irmãos, com a minha família, com o meu povo, Deus é indiferente. Aparenta incoerência e aparente injustiça. Aquela sensação de que a injustiça prevalece. Versículo 17, o profeta falando com Deus, ele diz: acaso continuará, por isso, escravizando a sua rede e matando sem piedade os povos? Onde está a justiça de Deus? Quanta corrupção havia na nação de Israel. Ele olhando todo aquele quadro, dizendo: Deus não faz nada. E a injustiça vai prevalecer. Aparente incoerência. A fé é a única fonte de esperança diante das aparentes incoerências. Não há outra maneira de nós superarmos as incoerências, aquilo que eu não consigo compreender, naquilo que eu não vejo Deus agir, eu só posso andar e vencer por uma atitude de fé, por um posicionamento de fé diante de todos os fatos. A fé que supera as incoerências, que me leva a ter esperança diante daquilo que eu não consigo compreender e acompanhar Deus nas suas ações, nas suas movimentações, é a única maneira de me fazer caminhar e superar. Postura de fé, mas uma fé fundamentada em verdades jamais que podem ser mudadas e alteradas. São 3 verdades que vão nos sustentar na fé diante das incoerências e das incompreensões. A primeira delas, Deus está no controle de todas as coisas. Sempre esteve e sempre estará. Por mais que aos meus olhos aparente incoerência, indiferença de Deus, desconhecimento de Deus, falta de ação, de determinação de Deus em lidar com os fatos. Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Deus está cronometrando, você e eu, nós usamos o relógio. E nós queremos que tudo ocorra dentro do nosso tempo, do período que nós achamos que deve acontecer. Mas guarde esta verdade, a sua fé precisa estar fundamentada nesta verdade, que Deus está cronometrando todas as coisas. Ele tem o controle de todos os fatos, no tempo certo, no tempo adequado. Nada escapará da sua intervenção e virá no tempo de Deus. E a terceira verdade é que Deus julgará todas as coisas. Por mais que pareça que o ímpio prevalece sobre o justo, que a mentira triunfa sobre a verdade, que a corrupção dos homens prevalece através dos tempos, Deus não está alheio e a justiça de Deus não falhará, não tardará. Deus julgará todas as coisas. Somente com uma postura de fé, diante dessas verdades, eu posso superar aquilo que eu não compreendo, aquilo que aparentemente é incoerente. Somente fundamentado neste passo de fé, eu vou poder ter esperança nesses períodos tão difíceis, tão incertos aos meus olhos.
Deus controla todas as coisas, e Abacuque percebe isso. Porque quando ele questiona Deus, Deus fala com ele. O meu desafio hoje é que você pergunte para Deus aquilo que você não tem compreendido, aquilo que aparentemente tem sido incoerente aos seus olhos, para que Deus fale com você, para que Deus responda para você ainda hoje, para que você comece uma semana diferente. A resposta vem para Abacuque. Deus não estava desatento. Deus não estava distraído. Ele diz, o profeta, quando escreve a resposta: vede entre as nações, e olhai, maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis, quando vos for contada. Estou levantando os babilônios. Essa nação feroz, impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar das moradas alheias. Deus responde à oração de Abacuque. Mas Abacuque não ficou satisfeito. Eu já li o versículo 13, e você pode ler na sequência os versículos seguintes, e você vai ver que Abacuque fala com Deus. Espera aí, outra incoerência. Não dá para entender, Senhor. Como o Senhor vai pegar uma nação que é mais perversa do que o nosso povo? Uma nação feroz, perversa, maldosa, e o Senhor vai usar esta nação para nos disciplinar. Como que o Senhor vai usar o ímpio para disciplinar aquele que é mais justo que ele? Incoerência. Não dá para entender como que Deus estabeleceu um plano dessa maneira e dessa forma. O profeta não entendia. Mas ele está ouvindo Deus falar. É assim que acontece da mesma forma com a nossa vida, porque nós temos um relacionamento com Deus. Ele fala conosco. O grande problema é quando nós nos isolamos, como o Sérgio já mencionou nessa noite, nos afastamos. Mas quando vamos a Ele dizendo: Senhor, eu preciso entender, fala comigo, fala ao meu coração, eu preciso da Tua resposta. E é o que Abacuque experimentou. E Abacuque também teve a experiência de que Deus diz: espera um pouquinho, Abacuque. Quem controla o tempo, quem está cronometrando os fatos sou eu, não é você. Virá sim. Olha a resposta que o profeta recebe. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. E eu já mencionei, que mais ou menos 15 anos após a profecia de Abacuque, os babilônios vêm para cima da nação de Israel e são levados cativos em várias fases, em várias etapas, e ali eles experimentam a disciplina do Senhor. Deus está no controle. Deus é quem estabelece o tempo para todas as coisas. Diante de tantos fatos que mostravam para Abacuque uma sensação de impunidade. As pessoas erravam, faziam, destruíam, eram corruptas e nada acontecia com elas. Mas Deus responde para Abacuque:
Eu quero que vocês acompanhem comigo agora o capítulo 2, porque aqui o Senhor mostra os 5 ais de juízo sobre aqueles que andam no caminho mau, que desconsideram a Deus, que não levam Deus a sério na sua vida. Veja só a evolução dos fatos. Ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que se enche de bens saqueados. Serão julgados. Não ficarão impunes. É isso que Deus está dizendo para Abacuque. Ele está com os olhos nos babilônicos, nesse povo feroz, perverso e maldoso. E o Senhor está dizendo, todos aqueles que andam neste caminho serão julgados, não ficarão impunes. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos. É tão real isso, é tão presente nos nossos dias, porque o nosso coração, irmãos, é o mesmo. A nossa natureza humana pecaminosa é a mesma. Nenhum de nós está livre destas coisas. Mas Deus está dizendo, não estou distraído. Serão todos julgados. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a alicerça com maldade. Irmãos, é tão real, é tão presente. O ser humano, usando de violência, dominado pela maldade, procurando construir e edificar sua cidade, seus bens, a sua vida. Estes não ficarão impunes. Deus julgará. Ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando à bebida o seu furor, e o embebeda para ver a sua nudez. Ele foca na indignidade do ser humano. Uma situação de calamidade, que as pessoas evoluem para uma situação desta e perdem a noção daquilo que é agradável a Deus. E são dominados por toda situação perversa, indigna nas suas vidas. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra mula, desperta. Por acaso, pode o ídolo ensinar? Deus julgará todo tipo de idolatria. O único a ser adorado e reconhecido neste mundo é Ele, Deus. O juízo virá. Mas Abacuque continua ouvindo o Senhor. E ele diz, vede o arrogante, sua alma não é correta. Outra versão diz, sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá por sua fé. Aqui está o segredo. A fé transpõe aquilo que nós não entendemos, aquilo que aparenta ser incoerente. A fé é o único meio de encontrarmos esperança diante dessas aparentes incoerências. Mas o arrogante não conhecerá, não terá esperança, porque o arrogante fica ensimesmado no seu eu. O arrogante não dá ouvidos a Deus. O arrogante não considera Deus na sua vida. O arrogante não leva Deus a sério. Ele zomba de Deus. Ele quer viver conforme
os seus próprios olhos, aquilo que pensa, aquilo que acha que é bom, aquilo que ele vê, aquilo que observa. Mas o justo viverá por fé. O justo enxerga Jesus Cristo e através de Jesus ele se reconcilia com Deus. Não era diferente nos dias de Abacuque. Eles olhavam para frente, nós olhamos hoje para trás. E será somente por fé que nós venceremos todas as aparentes incoerências no nosso andar e no nosso viver. O que é para você incoerente? Ou apresenta esta aparente incoerência? O filho que nasceu e depois de 3 meses morreu. Depois de tantos anos tentando gerar uma criança. Incoerente. Não entendo. Dolorido. Difícil. O mês passado, o meu colega na empresa de serviço, um homem perverso, não leva Deus a sério na sua vida, zomba de Deus, foi promovido. Eu oro todos os dias antes de chegar no meu trabalho, leio a Bíblia todos os dias, procuro andar, falar com Deus, e eu fui mandado embora da empresa. Incoerente. Como é possível isso, Deus? O que para você hoje aparenta incoerência? Você vem levando uma vida longe de Deus, você se converte, começa a andar com Deus. Alguns meses depois, você é surpreendido por um câncer. E você diz para Deus, agora que eu estou com o Senhor, como é possível? Porque eu, e não aqueles que não querem saber de Deus. O que para você é incoerente? O que para você hoje tem sido difícil de lidar, de tratar? Veja o que acontece com o profeta. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. Ele estava em meio a muitas incoerências aos seus próprios olhos. Ficarei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que ele me dirá. E o que terei como resposta à minha queixa. Eu tenho queixa. E eu vou esperar o Senhor me responder. Eu quero ouvi-lo. Esta é a minha oração, esta é a oportunidade para todos nós, que você vá ao Senhor, que você fale com o Senhor, que você apresente a Ele aquilo que você não entende, aquilo que é aparentemente incoerente, e ouça a voz do Senhor. Quando o Senhor fala, acontece algo fantástico. Se eu tiver uma atitude de sofrimento, de tristeza, sem visão, sem perspectiva, algo vai acontecer na minha vida. Mas Deus precisa falar comigo. Deus precisa falar com você. Olha a experiência do profeta. Quando eu o ouvi, meu ventre se comoveu. Meus lábios tremeram diante do seu ruído. A fraqueza
entrou nos meus ossos. Meus irmãos, amigos que estão aqui hoje, ninguém fica inteiro quando Deus fala. Quando Deus fala com você, quando Deus fala comigo, quando Deus toca na sua vida, você não será mais o mesmo. Os meus passos vacilaram. Aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Tudo era incoerente para ele. Ele não entendia nada. Ele não tinha a menor ideia por que Deus estava fazendo. Porque Deus ainda não tinha feito. Mas ele ouviu a voz do Senhor. O meu pedido a Deus nesta noite, nesta semana, o dia todo, é que nós possamos ouvir a voz de Deus em relação àquilo que para nós é incoerente, aquilo que para nós não entendemos, para que a gente possa superar, ultrapassar esta barreira por fé, ouvindo Deus e tendo uma atitude e uma postura diferente. Vamos inclinar nossas cabeças neste momento. Se você está afastado com Deus, longe de Deus, se você tem resistido à presença de Deus, eu quero lhe dar a oportunidade, nesta noite, para ir a Ele perguntando, questionando, mas com o coração aberto para ouvi-lo. Longe da soberba, longe da arrogância, como quem sabe tudo, como quem deseja que tudo seja do seu próprio jeito, mas dizendo: Senhor, eu quero ouvi-lo, porque eu quero triunfar, eu quero vencer, eu quero superar aquilo que eu não entendo, aquilo que é incoerente aos meus olhos. Eu quero ter fé. Ore aí no seu lugar, dizendo: Senhor, eu recebo Jesus na minha vida, eu quero andar com Ele, eu quero segui-lo, eu quero me reconciliar com o Senhor. Chega desta vida de dor, de sofrimento, de falta de perspectiva, de esperança. Muda a minha vida. Fala comigo, Senhor. Ó Deus, Tu nos conheces. Só o Senhor pode nos visitar, de maneira que a nossa vida seja transformada. Eu peço nesta noite, ó Deus, muda o nosso posicionamento. Deixa-nos ouvi-lo, de forma que o nosso ser seja tocado pelo Senhor e a nossa vida seja diferente a partir desta palavra. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Glória a Deus. Amém. Se paz a mais doce
não posso deixar de dar a oportunidade para você, nesta noite, assumir um posicionamento diante de Deus. Se até hoje era de resistência, de amargura, de ressentimento, uma incompreensão que o afastava desse Deus, eu quero que você, no seu íntimo, no seu coração, ore e diga: Senhor, eu não entendo nada, tudo parece incoerente, aquilo que o Senhor fez com os meus filhos, aquilo que o Senhor fez com o meu marido, aquilo que o Senhor fez lá na empresa, mas eu quero andar com o Senhor por fé. Vamos ficar em pé, enquanto você canta, ore no seu coração e se reconcilie com Deus.